Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão bem? Glória a Deus. Aleluia. Certamente é motivo de grande alegria poder estar aqui juntamente com todos vocês, juventude do Senhor Jesus, a adorar e exaltar o nome santo do Senhor. Assim como no primeiro dia de ontem, o Senhor falou conosco, creio que nesse segundo dia, assim como o Senhor já falou conosco através de diversos louvores, Ele permanecerá a falar conosco através da sua palavra. Eu gostaria de agradecer ao Deus Todo-Poderoso por essa rica oportunidade, agradecer ao pastor Maurílio, Deus abençoe em nome de Jesus, a liderança, ao Alex, ao Arnaldinho, as regentes, que Deus abençoe em nome de Jesus. Se tiverem algo para falar depois do culto, falem com eles, porque foi eles que me chamaram para pregar a palavra. Aleluia. Está aqui também a minha mãe e a minha tia, que Deus abençoe. Se ficasse um pouquinho mais longe, eu não ia saber quem era minha mãe e quem era minha tia. Só que está próximo, dá para saber. Deus abençoe a vida das senhoras, amém? Meus irmãos, Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 1 e 2. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 1 e 2. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria de fazer menção de 3 textos, em Hebreus e em Mateus. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 26, versículo de número 43. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 43. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram? E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados, e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e lhes disse: dorme agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Capítulo de número 28, versículo 4, para finalizarmos. Capítulo 28, versículo 4, que diz: e os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Amém? Pode assentar em nome de Jesus. Eu gostaria de falar a respeito, nessa noite, de um foco para uma juventude. Do foco acerca da oração, da crucificação e do amor de Cristo.
Eu peço que os músicos, se puderem me ajudar. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que quando Jesus estava prestes a ser preso e condenado à morte, quando eles estavam no Getsêmani, Jesus, juntamente com seus discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, o intuito e o propósito era de orar, porque todos já sabiam que Jesus seria crucificado. E a oração que Jesus fez foi uma oração muito impactante, foi uma oração fora do normal, uma oração a qual não foi comum. Mas antes de falar a respeito desta oração de Jesus, eu gostaria de fazer menções a algumas orações, a qual tiveram resposta. No livro de Samuel, capítulo de número 1, a palavra do Senhor nos diz que Eucana tinha 2 mulheres, uma por nome de Penina e o nome da outra de Ana. E todos os anos eles subiam de Ramá a Siló, a oferecer sacrifícios ao Senhor e a adorar a Ele. Só que a palavra nos diz que Penina ela tinha filhos e filhas, porém Ana ela não tinha filhos, porque o Senhor havia cerrado a sua madre, ou melhor dizendo, o seu ventre. A palavra nos diz que Penina era uma mulher que azucrinava a vida de Ana, perseguia ela, afrontava, justamente porque o Senhor tinha cerrado a madre dela. Quando Eucana sacrificava, a palavra nos diz que ele dava porções a Penina, aos seus filhos e filhas, porém a Ana ele dava uma parte excelente, porque ele a amava. Embora Eucana amava a Ana, mesmo assim todo o seu amor não era suficiente, porque o que Ana buscava, Eucana não poderia lhe oferecer. O que Ana buscava era um milagre do Senhor. Tanto é que a palavra nos diz que Eucana chorava e não comia. E quando Eucana se dirige para ela dizendo: "Ô Ana, por que choras? Por que não comes? Por que vai mal o teu coração? Por acaso não sou eu melhor do que 10 filhos?" E Ana, ela toma uma atitude, e a atitude dela é entrar em oração. A oração que ela faz é uma oração diferente, porque ela vai fazer ao Senhor um voto, e o voto que ela faz para o Senhor é: Senhor, se da tua serva te lembrares, e dela não se esqueceres, e deres um filho varão, eu entregarei ele ao Senhor, por todos os dias da sua vida, e nele, na sua cabeça, não passará navalha. E pensa que essas palavras eram com os lábios, ela propagava essas palavras dentro do coração, os lábios se moviam, só que não saía nem sequer uma voz, a oração era de dentro, a oração era de angústia, a oração era oração sedenta, mas lembre-se que a oração, ela tem poder. A oração que ela fez, não saíam palavras propagadas, mas era do coração. E quando Eli avistou ela, que apenas os lábios se moviam, ele disse: mulher, até quando ficarás embriagada? Aparta de ti o vinho. Só que a resposta dela, até eu fiquei com vergonha lendo a palavra do Senhor, por Eli: não me tenha como filha de Belial, pois eu não tenho bebido bebida forte, nem tampouco vinho, mas tenho derramado a minha alma perante o Senhor, aquele que de fato pode corresponder e fazer um milagre. E quando assim ela orou, a única coisa que ele falou é: vai em paz, e que o Deus de Israel conceda a tua petição. Ele não perguntou qual era a oração dela, não perguntou qual era a petição, só falou: vai em paz. E quando Ana foi para casa, o semblante dela já não era mais triste, o semblante dela já havia mudado, e conheceu Eucana a Ana, e o Senhor se lembrou dela, e ela gerou um filho, e por seu nome de Samuel. E quando chegou o tempo determinado, ela levou ele para entregar ao Senhor. E quando ela chegou diante de Eli, ela falou: o Senhor não sabe, mas por este menino orava eu.
e o Senhor correspondeu à minha oração. Eu nem palavras propagadas foram de coração, mas o Senhor ouviu a minha oração e correspondeu e me concedeu um filho, porque este é o Deus do impossível, Deus do sobrenatural, que ainda corresponde às orações. Aleluia. Isaías capítulo de número 38, a palavra nos diz que o próprio Deus usou a boca do profeta Isaías para profetizar a Ezequias, dizendo: coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. A atitude de Ezequias não foi murmurar, não foi indagar. A atitude de Ezequias é colocar o rosto na parede e orar ao Senhor. E a oração dele foi uma oração diferente, porque quando ele ora, ele diz: Senhor, lembra-te de que eu andei em teu caminho em verdade, de coração puro, fiz o que era reto diante dos teus olhos. E chorava muitíssimo Ezequias. Quando Isaías ainda estava no pátio, o Senhor falou com ele dizendo: volta lá, porque eu ouvi a oração de Ezequias, eu vi o seu choro, e acrescentarei mais 15 anos de vida. Orações correspondidas, de sentença de morte a acrescentar anos de vida. Orações correspondidas. Aleluia. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1. A palavra do Senhor nos diz que Zacarias e Isabel viviam na presença do Senhor, seguia todos os seus mandamentos e preceitos, e orava ao Senhor. Zacarias, sendo sacerdote, na linhagem da sua turma, por sorte, ele foi oferecer um incenso, e o povo ficava do lado de fora, orando ao Senhor. E quando ele entrou, avistou um anjo à destra do altar do incenso, que dizia: Zacarias, a tua oração ela foi ouvida. E a sua esposa Isabel, que era estéril, conceberás um filho, e colocará o nome dele de João, e ele será cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Mas Zacarias perguntou: como é que isso vai acontecer? Eu já estou velho, avançado em idade, como que isso vai acontecer? Alguém que está orando uma vida inteira para conceder um filho, mas mesmo assim quando o milagre chega, ela não acredita. Só que o anjo Gabriel, ele diz: eu sou o anjo Gabriel, que assisto diante de Deus, assiste a glória de Deus. Eu só vim dar essa alegre nova, mas como você não creu, ficarás mudo, até que isso aconteça. E quando ela concebeu, o próprio Jesus testificou dele, dizendo: este é o maior profeta de todos, cheio do Espírito Santo desde o ventre, e a mão do Senhor estava sobre João Batista, fruto de oração e oração correspondida. Aleluia. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6, diz a palavra do Senhor: após a multiplicação dos pães e dos peixes, o Senhor despede a multidão, estão saciados, podem ir embora. E os discípulos, Jesus obrigou eles a entrar no barco, a irem para o outro lado, porque ele foi em um lugar à parte, subiu um monte para orar. Jesus subiu para orar, e na quarta vigília da noite, a ventania era contrária, formou-se uma tempestade, os discípulos ficaram com medo, e Jesus desce do monte, depois de uma oração, e anda por sobre as águas, e encontra os discípulos, pensando que era um fantasma. Mas Pedro viu ele, enquanto Jesus dizia: não temas, sou eu. E Pedro, com toda a sua ousadia: se é o Senhor mesmo, deixa-me ter contigo. E o Senhor só falou: vem. Parece que Pedro reconheceu a voz de um Jesus que fazia milagres. Parece que Pedro reconheceu a voz de um Jesus que fazia surdo ouvir, paralítico andar, cego enxergar, e alguém que ora também. Ele ouviu a voz de quem ora. E não é a oração de 10 minutos não, porque quando Jesus obrigou eles a entrar no barco, a ir para o outro lado, era final de tarde, início de noite, mas Jesus só andou por sobre as águas na quarta vigília da noite. O que ele estava fazendo esse tempo todo? Final de tarde, início de noite, na quarta vigília da noite,
o Senhor estava orando. Quem andou por sobre as águas é aquele que fazia milagres, prodígios e maravilhas, e que também orava ao Senhor. Juventude do Senhor Jesus, eu prego hoje para uma juventude que não se abdica das orações. Eu prego hoje para uma juventude que não para de orar mesmo mediante as adversidades. Eu prego para uma juventude que não cessa as orações em hipótese alguma, permanece orando. Eu prego para uma juventude que vive a palavra do Senhor na íntegra, que diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, uma juventude que se regozija sempre. E no 17, que ora sem cessar. Eu prego para uma juventude que vive a palavra do Senhor na íntegra. Efésios capítulo 6, uma juventude que se reveste da armadura de Deus. Que se reveste da armadura de Deus. E no versículo posterior, qual que é a guerra que nós vamos? Porque estamos revestidos. Qual é a guerra depois? Qual é a guerra depois? É a oração. Com orações, Jesus faz milagres. Através de orações, Jesus cura. Através de orações, Jesus liberta. Através de orações, Jesus faz algo extraordinário. Através das orações, o Senhor faz algo diferente. Quando a igreja do Senhor ora, nenhum mal prevalece. Enquanto a igreja do Senhor ora, a fofoca não prevalece. Enquanto a igreja do Senhor ora, a panela não prevalece. Enquanto a igreja do Senhor ora, nenhuma astuta cilada do diabo prevalece. Enquanto uma igreja do Senhor ora, nenhum mal vai prevalecer contra as nossas vidas. Nenhum mal prevalecerá enquanto a igreja do Senhor ora. Nenhum mal prevalece enquanto a juventude ora. Espírito Santo de Deus, se tem alguém aqui que é de oração, levanta o seu glória, levanta o seu aleluia. Se tem uma igreja de oração, levanta. Eu vou deixar a igreja do Senhor que ora adorar. Eu sei que você não se arrumou aqui para ficar como espectador. Eu sei que você veio aqui, se arrumou todo para Cristo, para adorar Ele em espírito e verdade. Por isso, entregue o seu melhor na presença de Deus hoje. O melhor glória, o melhor aleluia, pode ser o último culto de nossas vidas. Portanto, entregai-vos o melhor para o Senhor Jesus. Aleluia, juventude que ora, aleluia, juventude que ora. Enquanto nós oramos, depressão cai por terra. Enquanto nós oramos, ansiedade cai por terra. Enquanto nós oramos, necessidades físicas e psicológicas, o Senhor supre. Enquanto a igreja do Senhor entra em oração. Aleluia, Deus de poder e honra e glória. Aleluia. Quando Jesus está no Getsemane, e quando Ele faz a oração, Ele diz para os seus discípulos: ficai aqui, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E quando Ele vai orar, a palavra do Senhor nos diz que Ele orava e um anjo descia do céu e o confortava. A aflição era tanta, da sua alma até a morte, que ele suava grandes gotas de sangue. Jesus, ele orou por 3 vezes. Eu fico imaginando, se eram grandes gotas de sangue, certamente as suas vestes estavam com suor de sangue, o seu rosto estava com sangue, com suor de sangue. Eu fico imaginando, como é que os discípulos conseguiram voltar a dormir vendo Jesus repleto de suor de sangue, orando tão intensamente? Como eles conseguiram voltar a dormir vendo Jesus naquele estado? Aqui há um relato, nesse mesmo texto, de alguém que não ora. Porque quando chega Judas Iscariotes, juntamente com os principais dos sacerdotes, os escribas e os anciãos, e toda uma multidão para prender Jesus, e quando eles vão colocar a mão em Jesus, o primeiro que toma atitude é Pedro. Desembanha a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, a orelha de Malco. Quem não ora age precipitadamente. Lembra o que Jesus falou? Vigiai e orai.
Certamente, se Pedro estivesse orando, a atitude dele não seria desbanhar a espada e cortar a orelha de Malco. A atitude seria outra. Quem ora ao Senhor, adere os frutos do Espírito. Quem ora ao Senhor, tem domínio próprio. Quem ora ao Senhor, tem temperança. Quem ora ao Senhor é longânimo. E quem ora ao Senhor não age precipitadamente. Quem ora ao Senhor é diferente. Quem ora ao Senhor se porta com decência. Quem ora ao Senhor, as atitudes são diferentes. Aleluia. Aleluia. E quando pegaram Jesus, levaram ele perante o sumo sacerdote Caifás, e eles procuravam levantar falsas testemunhas, justamente para acusá-lo de morte. E quando eles pegaram falsas testemunhas e falavam, é ele que propagou com os lábios, que iria derrubar esse templo, e em 3 dias iria reedificá-lo. E quando eles ouviram isso, só que esta acusação não era uma acusação para condenação de morte. As testemunhas não eram coerentes. E quando Caifás chegou para interrogar Jesus, dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus, tu és o Rei dos judeus. E ele disse, eu sou. Em breve verás o Filho do Homem assentado à destra do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens. E Caifás disse, por que mais precisamos de falsa testemunha? Ele já está condenado. E o que os outros diziam? Réu de morte. Cuspiram nele, bateram nele, cobriram seu rosto e diziam, profetiza agora quem é que foi que te bateu. E levaram ele perante o governador da época, a Pilatos, que interrogando ele, disse, tu és o rei dos judeus. E ele só respondia, tu o dizes. Pelo fato de Pilatos ficar maravilhado, a palavra nos diz que ele voltou aos anciãos, aos escribas, e dizendo, eu não acho culpa alguma nele. Vamos castigar e soltar ele, porque nele não tem culpa. Mas enquanto eles diziam, ele já está condenado de morte, não tem como voltar atrás. E Pilatos lavou as suas mãos e entregou ele para ser crucificado. Por causa da Páscoa, havia uma oportunidade de soltar um preso. Jesus e Barrabás, um ladrão e um homicida. E Pilatos perguntava, quem vocês querem que eu solte? E a multidão, Barrabás. E Jesus, que é o rei dos judeus, o que eu faço com ele? Crucifica. Crucifica ele. Mas o que ele fez para ser condenado? Crucifica ele. Crucifica. Enquanto pegaram ele para ser crucificado, os soldados colocaram uma coroa de espinhos, trocaram as suas vestes por vestes de púrpura, colocaram uma cana em suas mãos, se prostravam, não em forma de rendição e adoração, mas em forma de zombaria, dizendo, salve rei dos judeus. Pegaram ele e levaram ele ao caminho de Gólgota, constrangeram um certo Simão Cirineu a levar a sua cruz. E quando eles chegaram em Gólgota, a palavra do Senhor nos diz que ele é posto entre 2 salteadores, uma à direita e uma à esquerda. Mas a palavra de Jesus é, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Enquanto ele estava pendurado no madeiro, a palavra nos diz que pessoas passavam e diziam, não era ele que falou que derrubaria esse templo e em 3 dias iria reedificá-lo? Salvou a tantos e não pode salvar a si mesmo. Um ladrão na cruz ainda disse, desce daí, salve-te a ti mesmo e salve a nós também, se tu de fato é o Cristo. Enquanto um outro ladrão estava dizendo, tu ainda não temes estando na mesma condenação e sentença?
Nós de fato merecíamos estar aqui, mas Ele não. Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E o Senhor crucificado, dizendo: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mesmo mediante a tanta dor e a aflição, mesmo mediante as afrontas, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. E por cima da sua cruz colocaram a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E entregando ele o Espírito, disse: está consumado. E houve trevas da hora sexta até a hora nona. José de Arimateia, um homem rico, senador, também discípulo do Senhor, pegou seu corpo para ser sepultado numa pedra lavrada. Levou juntamente com Nicodemos, e as mulheres, principalmente as Marias, ficavam de longe observando aonde o colocaram, para quando fosse no domingo, está lá. Isso era na sexta-feira. No sábado foi o dia do descanso, mas domingo, ainda de madrugada, elas foram ter com Jesus. E posso contar? Aqui está a palavra que diz: e no fim do sábado, quando já desposava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu, chegou removendo a pedra, e assentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste branca como a neve, e os guardas com medo dele ficaram muito assombrados, como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressuscitou, como tinha dito: vinde e vede, ele ressuscitou, para que hoje estivéssemos aqui na sua presença. Ele ressuscitou. Quão gratos somos ao Senhor por todos os seus benefícios. Quão gratos somos ao Senhor pela rica oportunidade de adorar a Ele. Quão grato sou ao Senhor, aleluia, de transmitir a palavra dEle. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, aleluia, longe, longe do meu Salvador, mas a graça dEle nos encontrou, a misericórdia dEle nos alcançou, o seu amor incondicional nos impactou, aleluia, aleluia. Se coloque sobre os seus pés, aleluia. Eu gostaria de falar acerca do amor para finalizar, a qual diz a palavra do Senhor, Efésios, capítulo de número 3, versículo 17, a qual diz: para que habitando Cristo em vossos corações, estando fundados em amor, podedes perfeitamente compreender juntamente com os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, a conhecer o amor de Cristo, o amor que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Quer ser cheio da plenitude de Deus? Vem conhecer o amor que excede todo entendimento. O amor que excede todo entendimento, assim como o apóstolo Paulo mesmo disse, em 1 Coríntios, capítulo 13, ainda que eu te falasse a língua dos anjos e dos homens, se me faltasse o amor, de nada me aproveitaria. Ainda que eu tivesse uma fé tal, que transportasse os montes, se me faltar o amor, de nada me aproveitaria. Ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado vivo, e se doasse toda a minha fortuna aos pobres,
Se me faltar o amor, de nada me aproveitaria. O amor que é sofredor, que é benigno, o amor que não é invejoso, o amor que não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se irrita, não se porta mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. E este é o amor pregado na cruz do Calvário, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Este é o amor que nunca falha. Este é o amor do Deus soberano, imortal, invisível, mas real. Este é o Deus do sobrenatural. Aleluia, aleluia. Eu encerro aqui a minha oportunidade. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Este é o amor de Cristo, o amor que excede todo entendimento humano. Aleluia, aleluia. Que nós venhamos permanecer focados na oração, focados na crucificação e ressurreição, e focados no amor de Cristo, no amor ágape, um amor incondicional. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Igreja Santa do Senhor, poder assentar-vos. Tem alguns comunicados a fazer. E um pedido a cada um de vós, jovens, adolescentes, a Igreja do Senhor, que escutou essas palavras, a você que nos assiste pelas redes sociais, escutou essa mensagem bíblica, vamos colocar em prática. Vamos elevar nossa comunhão com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da oração, através da leitura bíblica, esse sacrifício maravilhoso, bendito que fazemos. Eu convido a cada um de nós a guardar essas palavras e colocar em prática, verdadeiramente. Não é só mais um culto, não é só mais uma mensagem bíblica, é o momento chave de virada. É o momento de colocar em prática essa palavra. A nossa mocidade, sexta-feira, teremos momento de oração. Nesta igreja, às 8 horas. Como a gente já vem há mais de ano tendo esses momentos de oração. Momento de reflexão da palavra, de louvor. E é uma bênção. A vocês, meus irmãos, se não tiver compromisso também na igreja de vocês, são bem-vindos para se unir a nós, em oração, em adoração a esse Deus Todo-Poderoso. Esse é o convite que eu faço a todos. Certamente, a gente já consegue ver o mover de Deus. Então é mais e mais o poder de Deus. Mais oração, mais poder. Mais oração, mais comunhão. É bênção do alto, né? Eu quero mencionar aqui os pedidos de oração da nossa live, que nos acompanha pelas redes sociais. Luciene Vieira está com fortes dores no peito e crise de ansiedade. Vamos interceder pela irmã Luciene Vieira. Francisca Alves pede oração pela vida dela e por sua família. E Maria Imaculada pede oração por sua vida e por sua família. Esses são os pedidos de oração, a qual faremos essas orações. E também agradecer, meus irmãos do Fortaleza 4, pela visita. É uma honra ter vocês aqui. Quando Fortaleza precisar do Fortaleza 1, estamos à disposição, unindo brasas para a honra e a glória do Senhor. Amém? Gratidão. Leve o nosso abraço ao pastor Arnaldo Ivo, tá bom? Aos nossos visitantes também do Madureira, Bethesda, bênção de Deus, são muito bem-vindos. Amém? Quero passar agora a direção do trabalho para o pastor Maurílio. O convite. É emocionante toda vez que me dá a oportunidade de convidar a quem não segue a Jesus Cristo, de segui-lo.
Porque é uma verdade que entra no nosso coração, jovem Henrique, né? Ó, como cego andei e perdido. Quando não se encontra Jesus, é esse caminho, cego, perdido. Às vezes é uma teima. A gente sabe que é a verdade. O Espírito Santo, ele bate no nosso coração, mas somos teimosos, somos duros. Mas há um momento que o Espírito Santo, ele toca no nosso coração. E todas as cadeias, correntes são quebradas. E aí a gente consegue viver essa plenitude, essa graça. E é esse convite que eu faço a você pelas redes sociais, e quem dentre nós ainda não segue a Jesus, siga Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a verdade inquestionável, que Ele é o Cordeiro de Deus, o Filho do Deus vivo, e Ele breve voltará. Então, se dentre nós há alguém que ainda não aceitou Jesus, não tem essa aliança com Cristo, vem aqui à frente e oremos por você. Você nas redes sociais também. Busque a Jesus. Assim, agradeço essa oportunidade. E amanhã tem mais, às 19 horas, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? Pastor. Meus queridos irmãos, graças a Deus, nós já vamos, como passar uma vírgula nesse trabalho, orando ao Senhor por todos os pedidos que foram mencionados. E como o Senhor falou conosco, parece, claro, que o Henrique estava aqui, mas se não fora o amor de Cristo para conosco, ou seja, para com a humanidade, que seria? Veio até um louvor ao meu coração desde ontem. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas nos céus, as andorinhas, vai ficando de pé, não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor. Pastor Célio, ore ao Senhor. Glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Gostaria de saber se realmente todos aqui servem a Deus. Pastor, igreja, não. Quem serve a Deus? Só para... Glória a Deus, então tá bom. Que o nosso companheiro falou assim, joga a rede de novo. Glória a Deus. Então é para você que está aí na live. Aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador. A mocidade está com a oportunidade depois da bênção apostólica, segundo o líder de vocês. Bem, Deus continue te abençoando. Glória a Deus. Maravilhoso Deus, Senhor amado, Pai querido, somos agradecidos, Senhor, por este dia, por esta tarde chuvosa, mas chegamos aqui, Senhor, atravessamos do outro lado e chegamos aqui para ouvir a Tua palavra simples, que alcança os corações. Estarei indo embora, Senhor, regozijando e agradecido, Senhor amado, por salvação, por libertação, por cura, Senhor, por renovo no nosso meio. Que o Senhor continue abençoando a igreja do Senhor, a cada jovem, a família, a cada criança, aqueles que estão na live, nos lares, enfermos. Rogamos aqui por uma palavra de cura, uma palavra de restauração, de saúde, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. A gente vai estar dando a bênção, mas como eu fiz ontem, para pregadora, os irmãos querem que o Henrique pregue outras vezes aqui. Amém? Amém!
Claro que ele é da casa. A gente diz assim só para... Mas, claro, sempre você vai estar pregando, sim. Sempre aqui. Agradecido a mamãe, a titia, né? Graças a Deus. Feliz, viu? De conhecê-las. E vocês fazem parte deste... ser a mãe e a tia desse presente que o Senhor tem mandado para nós, viu? Eu acredito plenamente, você é um presente, Henrique, para nossas vidas. Receba a bênção, depois a mocidade vai estar louvando. Que a graça de nosso Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja presente, e todos dizem... O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Fortaleza é do Senhor.